Olá pessoal! Nos próximos capítulos de Joana, após Joana revelar que ama Gabriel e pedir demissão, Gabriel resolverá ir atrás da moça. Joana está em seu quarto chorando enquanto sua mãe a consola. Neste momento Gabriel chega e é recebido pelo tio de Joana. Ele se apresenta como Gabriel Rubio e pede para falar com Joana. O tio imediatamente reconhece seu nome por ser o dono da cervejaria onde ela trabalha. Felipe fica preocupado e pergunta se aconteceu alguma coisa com Joana. Gabriel tenta tranquilizá-los e diz que ela está bem, afirmando apenas que precisa conversar com ela por alguns minutos. A mãe de Joana chega e então explica que Joana voltou para casa porque passou mal e está descansando no quarto. Enquanto Gabriel tenta entrar no assunto, a avó comenta que pouco tempo antes, a esposa dele também esteve na casa procurando por Joana. A revelação deixa o clima ainda mais desconfortável e aumenta a curiosidade de todos sobre o que realmente está acontecendo. Gabriel insiste que não há nenhum problema grave e repete que só deseja conversar com Joana. A mãe de Joana tenta evitar confusão e sugere levar a mãe para a cozinha, mas ela se recusa a sair dali. Com muito interesse no assunto, afirma que naquela família não existem segredos e que pretende continuar ouvindo tudo. Diante da pressão e dos olhares desconfiados, Gabriel tenta esclarecer a situação. Ele explica que quer deixar claro qual é sua relação com Joana para evitar que as pessoas continuem imaginando coisas erradas por causa dos rumores. Porém, ao tentar se justificar, Gabriel acaba deixando todos ainda mais confusos. Felipe comenta que até onde sabe, ele e Joana possuem apenas uma relação profissional. Felipe também estranha o rumo da conversa e percebe que existe algo mal explicado. Sem conseguir organizar as palavras e percebendo o desconforto geral, Gabriel admite que está complicando ainda mais a situação. Então, tentando evitar mais problemas, acaba ouvindo que talvez o melhor seja ir embora naquele momento. Neste momento Joana chega. Gabriel tenta se explicar melhor. Ele pede desculpas e esclarece que só queria conversar sobre o que aconteceu na cervejaria. Ao ouvir isso, a família imediatamente fica preocupada. Felipe pergunta se Joana sofreu algum desrespeito no trabalho ou se alguém a machucou. A preocupação com ela aumenta ainda mais, e todos começam a exigir explicações de Gabriel. A mãe de Joana acredita que o melhor é que Gabriel vá embora para evitar mais confusão. Porém, antes que a situação saia do controle, Joana decide intervir. Ela pede para Gabriel acompanhá-la até um lugar mais reservado para conversarem longe da família. Imediatamente a avó começa a protestar, e afirma que ela não deve ficar sozinha com um homem. Para evitar mais comentários, Joana decide levá-lo até a parte de cima da casa, onde acredita que ninguém conseguirá ouvir a conversa. Na parte de cima da casa, Joana leva Gabriel até um lugar onde costuma ficar sozinha para pensar. Ela brinca dizendo que aquele espaço funciona como seu escritório pessoal, muito diferente do escritório luxuoso dele, mas que gosta de ir até ali sempre que precisa organizar as ideias ou quando a vida lhe dá algum golpe inesperado. Gabriel entra na brincadeira e comenta que aquilo parecia até um slogan publicitário. Joana ri e diz que talvez pudesse usar alguma ideia dali para a campanha da cervejaria. Porém, logo lembra que não trabalha mais na empresa. Sem perder tempo, Gabriel revela o verdadeiro motivo de ter ido até ali, pedir para que ela volte ao trabalho. Joana fica surpresa e pergunta se ele realmente foi até sua casa apenas para convencê-la a retornar. Gabriel confirma que sim. Mesmo sabendo dos rumores e de tudo o que aconteceu entre eles, ele insiste que Joana não deveria abandonar algo tão importante para sua vida e para sua família. Também deixa claro que não quer carregar a culpa pela decisão dela de ir embora. Joana tenta assumir toda a responsabilidade pela situação. Ela afirma que foi a única que começou a criar expectativas e imaginar sentimentos que talvez não existissem. Segundo ela, a visita da esposa de Gabriel serviu para fazê-la voltar à realidade. Gabriel responde que a esposa não deveria ter ido até a casa dela daquela maneira. Porém, Joana não vê a situação dessa forma. Para ela, a esposa apenas estava defendendo o casamento e aquilo que ama. Joana admite que entende perfeitamente a atitude dela. Mesmo tentando agir racionalmente, Joana deixa claro que acredita ter se apaixonado sozinha. Ela imagina que a esposa de Gabriel talvez pense que ele também sente algo por ela, mas insiste que isso seria absurdo. Nesse momento, Gabriel a surpreende ao dizer que ela é muito mais importante para ele do que imagina.
A declaração deixa Joana confusa e insegura. Ela pede que ele tome cuidado com as palavras, porque aquilo faz com que ela volte a criar esperança. Gabriel então explica que se importa muito com ela e que, independentemente de tudo, deseja continuar sendo seu amigo. Ele afirma que não quer perder Joana nem afastá-la de sua vida. Joana pede desculpas por ter criado ilusões e confessa que todos os dias tenta convencer a si mesma de que aquele amor não pode acontecer. Ela sabe que a situação entre eles é complicada demais e que provavelmente nunca terão um futuro juntos. Mesmo assim, Joana pede apenas uma coisa: sinceridade. Gabriel garante que quer continuar perto dela e manter a amizade. Porém, ela admite que ouvir certas palavras faz com que imagine a possibilidade de que um dia ele possa se apaixonar por ela também. Logo depois, Joana volta à realidade e lembra que Gabriel é casado, enquanto ela está grávida. Para ela, os dois vivem em mundos completamente diferentes. Ela reconhece que gostaria de estar ao lado dele, mas acredita que isso nunca será possível. Ainda tentando aceitar a situação, Joana comenta que mesmo se Gabriel estivesse solteiro, provavelmente nunca se envolveria com uma mulher grávida de outro homem. A conversa então muda de direção quando Gabriel decide perguntar qual será a decisão dela em relação ao bebê. Depois de ouvir Gabriel perguntar sobre sua decisão em relação ao bebê, Joana questiona se a situação entre eles seria diferente caso ela não estivesse grávida. Para ela, parece impossível acreditar que alguém pudesse amá-la diante de uma realidade tão complicada. Gabriel responde imediatamente que a gravidez nunca mudou a forma como a vê. Ele explica que conheceu Joana exatamente daquela maneira e que foi assim que começou a se apegar e a desenvolver sentimentos por ela. Gabriel também admite que foi convivendo com ela que percebeu o quanto ela realmente queria ficar com o bebê. Ao ouvir isso, Joana se emociona discretamente e diz que decidir continuar com a gravidez foi a escolha mais importante de sua vida. Gabriel então afirma que o bebê, em vez de afastá-los, acabou criando uma ligação ainda maior entre os dois. Joana fica surpresa com aquela afirmação e pergunta por que ele acredita que a gravidez os une em vez de separá-los. Para ela, tudo aquilo ainda parece confuso e até impossível de entender. Gabriel, porém, responde que o amor simplesmente acontece e que pode surgir das formas mais inesperadas. Mesmo assim, Joana insiste que o único amor totalmente claro na vida dele é o desejo de ser pai. Por isso, lembra que ele e Paula estavam planejando adotar uma criança. Gabriel então esclarece que a ideia não partiu diretamente dele. Segundo ele, o padre José, que é seu amigo, perguntou se Joana aceitaria entregar o bebê para eles criarem. Joana admite que chegou a pensar seriamente nessa possibilidade. Ela revela que, naquele momento, acreditava que Gabriel seria a única pessoa para quem teria coragem de entregar o próprio filho. Porém, agora tudo mudou porque os sentimentos dela tornaram a situação muito mais complicada. Ela explica que seria estranho entregar ao homem que considera seu amor impossível algo tão importante e tão ligado a ela quanto o bebê. Para Joana, a gravidez deixou de ser apenas uma situação inesperada e passou a representar uma parte muito profunda de sua própria vida. Enquanto conversa, Joana também fala sobre a experiência de sentir outra vida crescendo dentro dela. Ela admite que ainda está tentando entender tudo o que sente e como aquela experiência mudou completamente sua maneira de enxergar o amor, a maternidade e o próprio futuro. Gabriel então toca a barriga de Joana. Ele fica emocionado. Agora me diga aqui nos comentários o que está achando da novela e do casal Joana e Gabriel. Beijos e até o próximo vídeo, pessoal!